Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, para que você possa ficar muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Esse vídeo aqui eu resolvi fazer para trazer tudo o que aconteceu no julgamento do Bruno Henrique, tudo o que ainda pode acontecer. Quais são os desdobramentos que podem ainda acontecer daqui para frente no julgamento do Bruno Henrique que aconteceu no STJD na última quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Bom, antes da gente trazer todas essas informações acerca do julgamento do Bruno Henrique, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que também compartilhe os conteúdos, que ative o sininho das notificações e que também você hype o vídeo para que a gente possa chegar a mais rubro-negro. Dito isso, vamos ao vídeo que trata de todo o assunto envolvendo o julgamento do Bruno Henrique e seus desdobramentos. Bom, amigos, o intuito de fazer esse vídeo sobre o julgamento do atacante Bruno Henrique no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e seus desdobramentos é simplesmente trazer alguns detalhes que passam desapercebidos e que permitem serem construídas narrativas bem distantes da própria realidade. Fizemos esse vídeo adotando a cronologia real dos fatos, até para que as situações sejam melhor compreendidas e não deturpadas. Toda essa situação e esse julgamento foram gerados a partir da partida entre Flamengo 1, Santos Futebol Clube 2, partida que se realizou no dia 1º de novembro de 2023, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Fato gerador. O fato gerador de todo esse julgamento, de toda essa querela, foi o cartão amarelo e depois o vermelho dado para o atleta Bruno Henrique aos 50 minutos do segundo tempo. Portanto, com 5 minutos de acréscimos, com o placar já definido, o Bruno Henrique tomou esse cartão que causou aí um reboliço danado. 9 meses após essa data, em agosto de 2024, gravem essa data, agosto de 2024, o STJD recebeu um alerta sobre o caso de um possível cartão amarelo suspeito de manipulação de resultado por Bruno Henrique. Assim, o tribunal procurou a empresa Sport Radar, que apresentou o relatório com a conclusão de que não identificou irregularidades no momento da partida. Posteriormente, o próprio STJD analisou o lance quando afirmou, palavras aspas para o STJD, a Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportadas no alerta seriam ínfimos quando comparados ao salário mensal do jogador. Com isso, o STJD arquivou o caso em 5 de novembro de 24. Portanto, vamos gravar duas datas. Agosto de 24, o STJD toma conhecimento que há um alerta sobre manipulação de apostas por conta de um cartão amarelo do Bruno Henrique. E no dia 5 de 11, o STJD, a Procuradoria, arquiva o processo. Portanto, o STJD tomou conhecimento do caso em agosto de 24 e o arquivou em novembro de 24, mais ou menos 60 dias após. Paralelamente a tudo isso, a Polícia Federal tinha uma operação que apurava sobre o caso de manipulação de apostas após o cartão de Bruno Henrique, que envolvia também
alguns de seus familiares e outras pessoas. Por volta do dia 10 de maio, já do ano de 2025, do ano corrente, o STJD reabriu no tribunal o caso Bruno Henrique após receber da Polícia Federal o inquérito que indiciaria BH por estelionato e fraude em competições esportivas. Pois bem, meus amigos, de posse dos autos do processo, inclusive de provas acostadas, o STJD, através de seu procurador, no dia 1º de agosto de 2025, ofereceu a denúncia contra Bruno Henrique e mais 4 pessoas por manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas. A Procuradoria do STJD denunciou Bruno Henrique em 3 artigos do CBJD. CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo, prestem atenção nos conceitos, dos artigos envolvidos na denúncia do STJD. Artigo 243, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de vantagem, a pena será de 360 a 720 dias de suspensão, além de multa de 100 a 100 mil reais. Portanto, esse é o artigo 243. O outro artigo, 243-A, atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. Prova ou equivalente, a pena multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 6 a 12 jogos. E o artigo 191, que era para caso não se confirmasse o artigo 243 nem o 243-A, você aplicaria o 191, que é simplesmente o descumprimento do regulamento, pena de multa. Bom, vamos agora ao julgamento em si do Bruno Henrique, ocorrido no dia 3 de setembro, uma quarta-feira passada. Primeiro, as defesas tanto de Bruno Henrique e do Flamengo, que também se colocou como terceiro interessado no processo, arguíram junto à primeira comissão disciplinar a preliminar de prescrição sobre o caso. Primeiro, a gente precisa entender o que é prescrição. O que é prescrição, Marquinhos? Prescrição é a perda do direito de ação. É a impossibilidade de exigir judicialmente um direito. É você deixar de ter aquele direito de buscar na justiça. O que diz o CBJD sobre a prescrição? Na prescrição geral, 60 dias a partir da data de conhecimento pela Procuradoria. Então, se a gente levar por primeira data que a Procuradoria conheceu do alerta sobre Bruno Henrique, foi em agosto de 2024, com o alerta que recebeu da Conmebol, E a Procuradoria demorou o atleta em agosto. Aliás, a Procuradoria ela denunciou o atleta somente em agosto de 2025. O mês passado foi que ela denunciou o atleta. Portanto, um ano depois, Portanto, foi por isso que o Flamengo foi por isso que a defesa arguiu a prescrição e a comissão entendeu que não cabia por 3 votos a 2. Entendia ela que o conhecimento do fato se deu apenas quando a Procuradoria do Tribunal recebeu o compartilhamento do processo na Justiça Comum do BH com todas aquelas provas. E a defesa de Flamengo e Bruno Henrique entendem que em agosto de 2024 ela já teve conhecimento, portanto a prescrição seria mais ou menos em outubro de 2024 e já teria passado. Não houve unanimidade. A preliminar de prescrição foi perdida por 3 a 2 na comissão. Agora,
né, uma das coisas que foi alegada é que o CBJD está desatualizado. Olha, meu amigo, se está desatualizado, pois procure atualizar. Porque mesmo estando desatualizado, ele tem que ser julgado de acordo com o que está lá nele escrito. Portanto, é que a prescrição, no meu entendimento, até cabia, mas vamos para frente. Não aceita preliminar de prescrição, partiu-se para o julgar o mérito do processo. Ou seja, os dois artigos que constava na denúncia da Procuradoria, o artigo 243 e o artigo 243-A. Bom lembrar que na investigação a Polícia Federal tinha mensagem de WhatsApp trocadas do irmão de BH, e uma desses acessos para com ele dizia: Bruno, quando mandarem tu tomar o cartão, tu avisa, dando sinais claros de que o terceiro cartão da série que eu tiraria do próximo jogo seria uma orientação do clube e não uma vontade do jogador. Vamos agora aos artigos da denúncia. Né? O artigo 243, olha o que é que diz o artigo. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. O Bruno Henrique não atuou de modo a prejudicar ao Flamengo. O Bruno Henrique tomou um cartão aos 45 minutos do segundo tempo, que não mudou o resultado da partida e não prejudicou o Flamengo, até porque o Flamengo já tinha combinado com ele que ele tomaria o cartão para que ficasse fora do jogo contra o Fortaleza e ele participasse normalmente do jogo contra o Palmeiras. E aí a comissão entendeu por unanimidade que não cabia o artigo 243, né? Não cabia o artigo 243. Vamos agora experimentar o artigo 243A, que, a meu ver, também não cabia. Se você exclui a possibilidade do 243, você não poderia condenar no 243A, pois olhe o que diz o caput do artigo 243A. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. O Bruno Henrique, mesmo tomando o cartão amarelo deliberadamente, com a orientação do time do Flamengo, ele não influenciou no resultado da partida. Portanto, também não cabia esse artigo 243. Se a gente lembrar lá da frente, quando a gente falou que a Procuradoria disse que, em caso de não haver o 243, não se comprovar o artigo 243 nem o artigo 243A, se aplicaria o artigo 191, que era o descumprimento do regulamento, que a pena seria apenas a pena de multa, né? Sobre isso, eu devo dizer para vocês que, na minha opinião, o Bruno Henrique teria que ser ou absolvido por não se provar nem o 243 nem o 243A, ou ele deveria apenas sofrer uma multa por conta do descumprimento do regulamento. Então, essa é a minha opinião. Vamos ver agora o que vai acontecer, o que pode acontecer pós-julgamento. Tanto o atleta Bruno Henrique como a Procuradoria do Tribunal podem recorrer da decisão. O atleta para tentar mudar o resultado a seu favor, e como a Procuradoria para aumentar a pena se ela achar que tiver sido pouca. Porém, o que a gente viu foi não se confirmar nem se provar nenhum dos dois artigos. O Flamengo espera a publicação do acórdão para interpor recurso sobre a decisão, combinado com um pedido de efeito suspensivo para que Bruno Henrique volte a ter condição de jogo, podendo já jogar contra o Juventude no próximo domingo. A defesa, tanto de Bruno Henrique como do Flamengo, vão arguir novamente a prescrição. E caso vocês lembram que a prescrição, quando foi julgada preliminarmente antes do mérito, foi 3-2 o placar, bem justinho, não teve unanimidade. Então, como o pleno do tribunal são 9 integrantes, aí é outra votação. E caso tenha sucesso na prescrição, o processo encerra-se sem o julgamento do mérito. Que na comissão, lembrando que na comissão o placar foi 3-2, agora são 9 integrantes. Então, se o tribunal entender que houve a prescrição,
que a preliminar de prescrição foi atendida, então o processo encerra-se ali e Bruno Henrique ficaria absolvido. Caso rejeitada a prescrição, vai se recorrer em cima dos artigos, principalmente o 243A, onde relatou a condenação de Bruno Henrique. E aí, como a gente viu que não cabe o 243A também, se o tribunal fizer justiça, vai optar pela absolvição do Bruno Henrique. Eu sei que os antes ficam doidos daí por conta disso, mas quando há julgamentos na justiça, você tem que se ater à lei. E a lei é o que está dizendo, é isso. Então, meus amigos, eu espero ter conseguido passar para vocês alguma coisa de diferente, alguma coisa que lhes chamasse a atenção, mas digo para vocês que a pena não foi branda, né? No artigo 243, a pena seria multa de 100 a 100 mil reais e até 2 anos de suspensão, né? E no 243A, multa de 100 a 100 mil com pena de 6 a 12 jogos. Portanto, ele levou 60 mil de multa e 12 jogos. Eu, particularmente, entendo que as defesas do Bruno Henrique do Flamengo vão conseguir baixar ou até tirar a punição do Bruno Henrique. Mas a gente precisa aguardar. O pleno do tribunal é que vai decidir em uma data posterior a ser marcada. Meus amigos, esse é o vídeo de informações sobre tudo que aconteceu no julgamento do Bruno Henrique, o que pode acontecer e a nossa opinião dada em cima de todos os fatos. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.